Abre aí, capítulo 3 de Tiago. Então a gente vai estar ministrando essa primeira parte, que é a parte onde Tiago nos confronta com o uso, né, a funcionalidade da língua, né, da nossa língua. Isso não, claro que não, ele não está falando do cuidado e da nocividade. E assim como a língua ela pode ser nociva, mas acima de tudo ela também e precisa ser algo gerador de saúde para o nosso corpo, para a nossa vida. Mas ele também nos alerta que a língua ela tem esse poder de nocividade, de machucar, de ferir, de afetar a vida toda também, e aqui no sentido até dessa coisa do destino mesmo, de mudar a rota de vida de uma pessoa. Tamanha é o alerta. Então, esse texto de Tiago, ele é considerado um dos textos de maior alerta, tanto que ele vai dizer, deixa eu só antecipando aqui, lá no versículo 6, no final, ele vai comparar, vai dizer que são coisas que capacidade de mudar o curso da vida de uma pessoa, porque são coisas que emanam do inferno. Ele usa o termo geena aqui, que é inferno mesmo, né? Coisa maligna. Então, é um texto forte mesmo, considerado forte mesmo. E às vezes, eu sei que muitas das vezes quando a gente está lendo isso aqui, toda vez que você se debruçar para ler, ele te confronta. Por isso que às vezes a gente passa rápido. A gente passa rápido por essa parte, por esse capítulo 3 de Tiago. A carta em si ela é muito prática, né? Como sempre a característica dessa praticidade, né? Exige muito da prática. Tanto é que o discurso principal, a essência do discurso da carta de Tiago é essa. Ele não está fazendo ele apresenta um paradoxo. Paradoxo é aquilo que parece ser contraditório, mas não é, viu? Paradoxo. Então, ele apresenta um paradoxo entre fé e obra, porque ele está dizendo que, acho que o Maria José falou isso na terça-feira, na hora que ela estava fazendo a conclusão aqui, que o que o Tiago está dizendo é isso, que a fé, ela que nos sustenta, mas é a obra que sustenta a fé, que nos sustenta. Então, é nessa perspectiva que elas funcionam. Mas alguns às vezes entendem que Tiago está dizendo, está negando, Tiago está com um discurso negacionista aqui em relação ao discurso de Paulo. Tem toda essa discussão teológica aí, e nós não vamos entrar nisso de jeito nenhum. Mas vamos para o texto, primeiro capítulo, a partir do versículo 1, tá? Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçam de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freio na nossa boca, quando colocamos freio na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, que embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim é também a língua, é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. Ele faz uma referência lá do Gênesis, né? Que é a ordem de Deus que deu para Adão de dominar e dar nome e governar. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno, mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai,
e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. E aí esse não pode, é mais ou menos assim, ó, não deve ser assim. Ele vai, aí a gente vai, ele fala por que não deve, né? Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Amém? Não pode, porque ele está dizendo? Porque a nossa língua não foi, ela é fonte de vida. Ela é fonte de amor, de graça. Amém ou não? Então ele está dizendo, não pode. A mesma fonte não pode. Então, aí a gente vai entender o que ele está dizendo lá para o começo. Se a minha língua, ela hoje, ela produz essa contradição, essa incongruência, essa coisa contraditória, essa incoerência também, ele está dizendo, o Tiago está dizendo, está errado, tem alguma coisa errada. Porque ele termina dizendo que a mesma língua que foi feita para gerar vida, para abençoar, não pode amaldiçoar e não pode, ao mesmo tempo que gera vida, gera morte. Ao mesmo tempo que bendiz, amaldiçoa. Não pode. Tem algo errado e que precisa, está dizendo, precisa ser ajustado. Precisa ser aperfeiçoado. Então, nessa sessão aqui, ele começa, ele faz primeiro ele introduz o assunto apontando para as lideranças, para os mestres, para os que ensinam a palavra, né? Que tem o poder. Por quê? Porque, inclusive, quem está nessa categoria, vamos dizer assim, nessa posição, não é categoria, parece que é uma espécie de outro planeta, né? Mas nessa posição, ele, inclusive, por que o Tiago começa falando disso? Porque quem está nessa posição tem um poder ainda maior. O perigo é ainda maior. Porque uma coisa é que alguém chegar para Sara e dizer, e ofender, uma coisa, e alguém, por exemplo, da faculdade, está lá, sem noção, não são poucos, né? Tem muito, e diz uma coisa para ela vai, puxa, talvez isso em algum momento pode mexer ela, mas ela sabe se defender daquilo. Agora, se eu que ministro a palavra, que sou referência para Sara, e chego para ela e carrego, jogo uma série de veneno com minhas palavras sobre ela, gente, isso tem um outro lugar. Isso tem um outro impacto. Então, é isso que ele começa dizendo, olha, principalmente nós que somos mestres, e ele vai alertando isso. Então, os mestres, os pregadores, ele está dizendo que a responsabilidade é grande, porque o privilégio é grande. Então a responsabilidade é ainda maior para aqueles que ensinam, para aqueles que estão nesse lugar de ensinar, de dirigir, de mestres, de ser influência sobre as pessoas. Então, porque o ofício que nós exercemos desse lugar tem uma influência muito grande sobre as pessoas. E aí ele diz assim, olha, a gente acaba pecando, né? Em algumas coisas, todos tropeçam de muitas maneiras, mas se alguém tropeça no falar, se alguém não tropeça no falar, esse homem é perfeito. Então, por que ele está associando esse dever de buscar essa perfeição aos mestres? Porque por causa da posição que nós temos, porque inclusive da facilidade que temos de machucar e ferir as pessoas, com um grau maior, com um impacto maior. Então o alerta de Tiago já começa aí, para quem está na posição de liderança, de exercer influência. Isso não só no contexto só de igreja, mas também em casa, você que é pai, que é mãe, você está nessa posição. Não são poucas as situações que eu lido com pessoas que vivem marcadas, que suas vidas mudou a rota de vida dele, o curso da vida dele, mudou negativamente por conta de palavras que ele ouviu do pai ou de mãe ou do professor, de pessoas que exerceram essa posição de influência na vida dele lá na infância, gente. Palavras que mudaram a vida, o curso de vida daquela pessoa. Não era para ser, porque tem também outras coisas que são
que depende dele. Mas eu estou dizendo aqui, tenha essa carga, tenha essa capacidade, da sua forma de falar. E a língua que Tiago fala, ele não fala logicamente do órgão biológico, né? Falando de forma de falar, está falando de linguagem, falando de mentalidade, forma de pensar a vida, de enxergar a vida, como você aconselha, como você direciona, como você orienta alguém. Então ele está falando, é disso, quando fala de língua, está falando disso, tá? A forma que nós falamos, como nós falamos, o que nós falamos. Então é disso que Tiago está nos alertando aqui sobre isso. Então, ele começa falando para os líderes, porque a responsabilidade de ensinar a igreja de Jesus requer grande responsabilidade, e isso envolve também, tem uma frase, um princípio de Ortiz, que eu trouxe aqui, que eu gosto demais, desse autor. E ele diz assim: liderança requer responsabilidade. Quando a honra é grande, a responsabilidade é ainda maior. Quando as exigências são sérias, o castigo por não atender às exigências é da mesma forma mais severo. Então isso é para nós, líderes, pregadores, que exercemos, que temos o privilégio de ter essa posição, é para nós que temos o privilégio de ser responsáveis, influência sobre alguém. Então, isso é para nós. E é o próprio Jesus, lá em Mateus 5,19, que vai trazer isso, esse alerta também. Para que aqueles que ensinam, ele está confrontando, é o do Sermão do Monte, então ele está confrontando, mas também ele é o âmago da fé cristã, é o Sermão do Monte. Então, no Sermão do Monte, ele vai dizer isso. Deixa eu aqui, porque ler isso aqui para vocês, em Mateus capítulo 5, versículo 19, quando Jesus diz assim: todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor do reino dos céus, mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Então, Jesus, ele está ensinando aqui, né, de como a gente precisa ser responsável com aquilo que nós ensinamos às pessoas pelo lugar que nós estamos. E aí ele vai descendo, né? Ele fala desse cuidado com a fala. Então isso nos obriga, o cuidado com a fala que Tiago está dizendo, nos obriga a ter responsabilidade com o que nós falamos, com a nossa língua, com o que nós falamos, como nós ensinamos, como nós nos postamos diante das pessoas, né? Então, aí ele diz que, por outro lado, se nesse processo de cuidado com a língua, com a forma de falar, com a forma de ministrar nas pessoas, você tiver a forma de você lidar mesmo com porque esse cuidado, ele não é só no sentido de ver que ele começa com os mestres, mas ele vai trazendo o princípio para o cotidiano, para as relações. Então ele está dizendo que se você consegue dominar a tua língua e ter esse cuidado com a forma como você fala, com a tua linguagem e com a forma como você fala, ele está dizendo que coloca a língua como um indicador de perfeição. Ele diz: se você começa a se trabalhar quanto a isso, isso vai ser fundamental para te conduzir, para dar celeridade para o teu processo de perfeição. Diz: aquele que domina a língua, ele é um varão perfeito. Aquele que domina a sua língua, ele se torna um varão perfeito. Então, o que ele está dizendo? Não que você já tenha alcançado, a gente já tenha alcançado isso, mas Paulo está dizendo, já que nós estamos no processo de aperfeiçoamento, ele está dizendo, olha,
Não adianta a gente estar cuidando desse processo de aperfeiçoamento, nos avaliando. Poxa, estou bem nisso, estou bem na vida acadêmica, né, profissional, estou bem aqui e tal, mas que no teu manejo da tua língua, da forma como você fala, como você trata as pessoas, isso é negativo, isso é nocivo. Ele está dizendo, então o teu processo de aperfeiçoamento, ó, não está não, querido. Não está não, filho. Porque ele diz que o indicador principal com o qual a gente vai perceber, que vai medir o nosso processo de aperfeiçoamento, é aqui, ó, é na língua. É o que nós falamos, como nós falamos, como nós estamos, o que nós estamos ensinando. E a gente já sabe aqui que o nosso ensino, ele é 10% palavras, né? Quando nós estamos ensinando alguém. O que vai pesar nesse processo pedagógico mesmo, e de ensinamento, e de modelo, e de referência para as pessoas, não é necessariamente só a nossa fala, porque é a nossa postura, o nosso exemplo. Então, ele está dizendo que, e tudo isso está nesse contexto aqui, tá? De linguagem. Porque, quer que vocês entendam isso, quando o Tiago está falando. Não é só a linguagem no sentido de você soltar uma palavra. Eu posso dizer uma palavra para Diego, ô Diego, mas tu é um jumento. E aí, é porque o apelido de Diego é esse, tá, gente? Por isso que eu pego essa palavra assim mais feia. Mas, nas intimidades, o apelido dele é esse aí. Não era para dizer, né, Diego? Mas foi, desculpa aí. Isso assim, não tô. Saiu uma palavra, foi uma língua, só tem uma palavra para Diego. Mas uma coisa é eu dizer isso e dentro de um contexto onde a minha postura de fato é ofensiva, é nociva, é de ofender, é de maltratá-lo. Então, quando já fala de língua, não é só a língua que a palavra por si só, gente, é também. Mas é a postura, é a nossa forma, é como nós nos comportamos em consonância com o que nós falamos. É isso que é nesse todo, essa completude que vai gerar impacto tanto de bênção ou de maldição na vida de uma pessoa. Para entender até aqui, ok? Tranquilo aí? E aí ele vai ilustrar isso, ele vai dar algumas ilustrações sobre esse dever que devemos, esse desafio de refrear a nossa língua, né? Dizendo, sendo assim, aqui, o mesmo acontece no versículo 3, com os homens e os cavalos, né? Se controla a partir da boca, né? Então, se controlamos as suas ações a partir, né, da boca, das rédeas. Então, Tiago vai dizer a mesma coisa isso. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Também outro exemplo é o navio, né? Que é controlado por um pequeno leme. Então, ele vai dizer que estas ilustrações, elas apontam para o poder que a língua tem de dominar, de mudar o curso, de mudar a direção da vida de alguém. De mudar a direção da vida de alguém. E é interessante isso porque é muito na perspectiva do como nós iremos, do impacto disso na vida do outro, né? Quando a gente fala mais genericamente, mas percebe, também, se a nossa língua for nociva, as consequências, o impacto não é só na vida dos outros, é também aonde? É também impacto em quem? Em nós também. Em nós também. Porque assim como o impacto isso tem poder de impactar negativamente ou positivamente, mudar o curso da vida de alguém, também muda a nossa.
Porque lembra que ele diz lá no começo? É por esse domínio da língua que nós vamos nos aperfeiçoando. Então tem um impacto, no outro tem um impacto muito grande, né? Imagine todas as pessoas que você usou, a tua linguagem, a forma de falar, a tua referência para com ele, para elevar, para dizer você é capaz, você pode. Quantas pessoas, aí dá o exemplo da irmã Concita, que é professora, você já teve experiência de encontrar gente por aí, né, alunos, professor, puxa, aquela palavra que a senhora me deu lá, mudou a minha vida, ou não é? Eu já tive essa experiência tenho essa experiência muitas vezes, digo para vocês, sem falsa modéstia. Encontro muitas referências de pessoas que chegam para mim, que às vezes anos que eu não vejo, que isso foi lá 15 anos atrás, e aí me olha, pastor, até hoje ontem eu estava falando com uma pessoa, que ele é vice-presidente da igreja Memorial Imperatriz. Ele estava me consultando sobre algumas situações aí, de transição pastoral e tal, e aí eu fui dar algumas informações para ele. Mas conversando no final, eu disse para ele, depois estava dizendo para ele que eu fui glorificar a Deus pela vida dele, na verdade. Isso disse, Gabriel, estou muito orgulhoso de você mesmo, porque eu lembro que quando ele saiu lá da igreja, da irmã, que ele era minha ovelha lá, e foi uma situação de trabalho, ele estava ingressando na Liliane, hoje ele é um dos homens fortes da Liliane. E aí disse para ele, cara, tu está saindo, é muito bênção aqui, Biel. Tua família, ele é recém-casado, eu tinha casado ele recentemente, tu é muito bênção aqui em nossa igreja. Infelizmente, vai ter que ir, tem uma dor aqui, mas eu quero te dizer, cara, aonde tu for, seja bênção, não te permita ser menos do que bênção na vida das pessoas, porque, cara, é isso que tu é bênção, tu é uma bênção, cara. Não vai chegar nessa cidade, procura uma igreja e não chega lá, não fique no banco, você não nasceu para isso, você nasceu para servir no reino, então não faça menos do que tu já fez aqui. E aí falei, e aí eu fui dizer isso para ele, né, que eu estava orgulhoso porque eu falei isso para ele e hoje ele é vice-presidente da segunda igreja, da Igreja Memorial Imperatriz, que é a segunda igreja maior de Imperatriz. E aí é muito referência lá, e ele foi me dizer, eu nunca lhe disse isso, mas eu e minha esposa, e hoje nossa filha, a gente segue seus princípios que o Senhor nos ensinou lá atrás, 15 anos atrás. Isso é muito vivo para nós até hoje. E aí ele foi dizendo algumas coisas a gente, eu quase choro. Porque é muito... Então, tem um poder de mudar o curso da vida de uma pessoa. Tem um poder porque ele trouxe coisas, por exemplo, que ele estava com medo de casar, ele tinha medo de casar. E aí eu que fiz o acompanhamento deles e tal. E era uma situação bem complicada em relação de rivalidade de família e tal. Mas deu certo. Porque às vezes é por meio de palavras que você profere na vida de alguém que, sabe, que gera esperança, que gera vida, que gera força interior naquela pessoa e ela vai fazer os enfrentamentos da vida dela já numa outra condição, simplesmente por conta de que você foi bênção na vida dela. Amém? Então, Tiago vai dizer que a língua, quando você domina a tua língua e coloca ela para funcionar para o propósito de Deus na tua vida, que é qual é o propósito de Deus para a nossa vida? Um dos propósitos de Deus é que nós sejamos o quê? Bênção ou maldição? Bênção. Que a gente gere vida ou morte na vida das pessoas? Vida. Então, para a gente fazer isso, o Tiago está dizendo, você precisa aprender a dominar a tua língua. Ele está dizendo que para você ir sendo aperfeiçoado em face desse propósito, você precisa aprender a dominar a tua língua. E aí ele dá exemplo, aí cita essas duas ações. Então, governa a boca, porque isso tem poder, governa a tua língua, que isso tem poder de fazer, de movimentar, de dar direção para as tuas ações, né? E tem o poder de mudar o curso da vida de muitas pessoas, dos outros.
E aí do 5 ele vai dar de novo a ênfase, né? Ele vai, semelhantemente à língua, é um pequeno órgão do corpo, ele vai só referendar o que ele já disse do corpo, mas se vangloria em grandes coisas. Ele vai entrar na parte bem nociva mesmo da língua. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Você entende? Ele está entrando de forma mais profunda na parte nociva, do perigo que a língua tem. Ele diz que vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade colocada entre os meios. Isso aqui é forte, gente. Colocada entre... Parecia agora o Tom Kleber, né? Para tudo, né? Isso aqui é forte, Brasil, mas não tem nada a ver. É porque é forte mesmo isso aqui. Você quantas vezes já teve coragem de ler profundamente isto? Mas colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. E aí ele está dizendo que a língua ela tem um meio pelo qual o inferno pode usar você para mudar o curso, o destino, o curso da vida de alguém. E meu Deus, que coisa doida. Aí, pastor, isso aí, essa sua tradução está muito exagerada? Você acha o quê? Sim, o filme Morre uma Estrela. Vocês já assistiram? Para mim a estrela é o cara, né? Ele morreu, assim, mas tudo bem, tô brincando. Né? O filme Nasce uma Estrela, eu é que brinco que Morre uma Estrela. Você lembra do filme, né? Uma palavra que aquele diretor lá, com uma mentalidade, né, capitalista, com interesse... Cara, ele nem pensou que aí ele estava diante dele um homem fragilizado, lutando contra as drogas. O cara joga uma palavra pesada daquela, cara. Agora, ele já tinha predisposição. É isso que é o detalhe. Porque às vezes você pode dizer assim, pastor, mas a gente já disse tanta coisa para os outros, pessoas já me disseram tantas coisas e não me acontece nada, né? Mas você não sabe a história das pessoas. A gente não sabe a história das pessoas. Você não sabe que predisposição essa pessoa tem, foi gerado nela. Você não sabe. E aí aquele cara, o exemplo, né, Boana, já tinha uma predisposição para suicídio, né? E ele está mas ele está começando a respirar, parece que agora está esperançado. E alguém joga um veneno, joga uma carga diabólica, maligna. O cara se mata. Você acha que Satanás não tem essa ousadia de usar a nossa mente e gerar e ativar? Porque, veja só, não é as palavras, Satanás não é que joga as palavras, não. Paulo está dizendo que essas palavras estão em nós, essa coisa que mortífera está em nós, na nossa carne, é ou não é? Então, se você tem dúvida disso, vá lá e vá ver Romanos capítulo 3. Tem dúvida do que é a nossa humanidade caída? Vai ver Romanos capítulo 3. Então isso já está aqui, mas há um poder, uma influência maligna que pode usar isso e por meio da língua, da nossa fala, para destruir, para mudar o curso, a história de alguém. Vou te dar mais um exemplo, que para mim é o principal. Quem vocês dizem que eu sou? Que os outros dizem que eu sou? Aí disseram, tu é João, Elias, que ressuscitou. Aí Jesus disse para os discípulos, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês acham? Aí Pedro se levanta, naquela revelação celestial, aquela revelação da eternidade. Aí Pedro diz o quê? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus, pronto, estão preparados para receber. Aí Jesus começa a contar, olha, em 3 dias eu vou morrer, mas olha, está chegando a hora, eu vou ter que passar pela morte de cruz,
mas eu vou ressuscitar o terceiro dia e tal. Daí Pedro não escutou mais nada do resto. Ele ficou preso na parte que Jesus disse que ia morrer, porque a mentalidade capitalista, a mentalidade humana, dos interesses humanos, passou a dominar a vida de Pedro naquela hora. E aí Pedro diz assim, e aí qual é a palavra de Pedro? Não, Senhor, Jesus, que é isso? Deixa de besteira. Para com isso. Logo agora que estamos no auge, nossa equipe está bombando nas redes sociais. Faça isso, isso aí vai acabar com nossos planos, nós estamos crescendo muito. Esquece esse negócio de morrer. Gente, qual foi na hora o diagnóstico que Jesus fez da fala, da linguagem, da fala de Pedro? Qual foi? Ele fez referência a quem? Satanás, o diabo, capeta, traduzindo, capeta, o camundongo, o cão. E ele usa a boca de Pedro, a mente de Pedro, e sai de Pedro, logicamente. Então, a humanidade de Pedro se infla naquele momento, e sai aquelas palavras do inferno, como Tiago diz. Do inferno. Então, você acha que as pessoas não acontece isso? Acontece. Você acha que eu e você estamos isentos disso acontecer? Não estamos, porque há uma coisa nociva, mortífera dentro da nossa humanidade caída. Por isso que o Tiago está dizendo, tenham cuidado absoluto com isso. Então, ele diz que é daí que surge os eventos onde a gente se envolveu em maledicência, em fofoca, em maledicência mesmo, de falar mal dos outros, de falar por trás, de vingança. É daqui que emana isso. Então o Tiago está dizendo para nós, tenham cuidado, porque não foi só uma raiva. Não é só porque você estava com... E a gente, às vezes, até quer encontrar álibi nisso. Não, mas é porque ela entende. Porque eu estava com raiva, é porque eu estou estressado. Olha, se isso é álibi para você jogar o inferno dentro de você na vida do outro. Não é? Nunca vai ser. Até porque o estresse é nosso, né? Não é? Quem é que tem que ter responsabilidade com o controle do nosso estresse? Quem é? A gente está estressado. Passou da linha do estresse, a responsabilidade é nossa. Vou dizer para vocês aqui rapidinho, ó. Porque o estresse é parte da vida, por isso que ele não é álibi para nada, viu? Você em casa que gosta de estar se justificando por causa porque eu estava estressado. Esquece isso não é álibi para nada. Cotidiano, todo dia, o estresse nosso sobe. Chega no final do dia, ele está aqui, ó. Aí você precisa, né? Que é tua gestão de fazer isso, procurar gente, chegar em casa, um ambiente, por isso que o ambiente de casa precisa estar em alto, um ambiente de saúde. Você chega, vai fazer outras coisas, porque você foi um dia de trabalho, um dia de desgaste no trabalho, ou no estudo, ou onde for, ou qualquer trabalho de casa, ou fora, ou na empresa, é de desgaste. Então o estresse naquele dia, por causa dessas variáveis, ele vai subir. Mas antes de terminar o dia, você vai fazer outras coisas, vai fazer as coisas prazerosas, vai fazer atividade física, vai ter um momento no ambiente com a família, vai orar, vai ler. Então isso tudo vai te recompondo e antes de você dormir, e quando você vai uma noite de sono tranquila, faz com que esse nível de estresse, baixe. Por que ele baixa? Porque no outro dia, o que vai acontecer? Ele vai, subir, porque você vai lidar com as mesmas variáveis outra vez. E aí, por isso que a Bíblia diz, Mateus 6,34, que basta cada dia seu próprio estresse, viu? Basta cada dia seu próprio estresse, vai acontecer. E aí, você precisa fazer isso. Então, é tua gestão. Agora, se
Você chega aqui, com o estresse lá em cima, aí você, em vez de procurar coisas que vão equilibrar, que vão te recompor, e aí quer ir em casa, aí vai, tá suja ali, e briga aqui, e acha confusão ali, e olha pro telhado, e tem lagartixa, teia de aranha, e aí você vai dormir ainda mais estressado ainda. O que vai acontecer? O estresse ficou aqui, mas você vai voltar para as mesmas variáveis, e o que vai acontecer no final do dia? Vai subir, não vai? Então ele não baixou, então daqui ele vai para onde? Ele vai subindo, aí ele vai subindo, aí ele vai subindo, aí ele começa a atingir o nível de adoecimento e você passa a adoecer as pessoas que estão perto de você. Aí a gente, agora outra coisa, toda vez que o estresse sobe, a tolerância baixa. Subiu o estresse, tolerância baixa. E aí é nessa hora que tu perde filtro, tu perde as coisas, e aí o inferno que está dentro da gente, da nossa humanidade caída, ele está mais suscetível de ser ativado. E aí a gente joga muitas vezes esse inferno no outro. E aí a gente, não, mas é porque eu estava estressado. Olha, estresse não vai ser álibi para isso. Porque a gestão é nossa. A gestão é nossa. Então, se você já sabe como é que você está, então, no mínimo, você tem que chegar em casa e já proteger os outros de você, pelo menos, né? Então, Tiago diz que a língua tem esse poder, essa capacidade destrutiva, gente. E a gente precisa ter cuidado. E aí ele vai falando isso. Ele diz que a língua desenfreada pode contaminar todo o corpo e mudar o curso da vida de uma pessoa. E aí depois ele vai dizer do 7 até o final, ele vai trazer algumas ilustrações, que é para nos dizer, ele vai dizer assim, toda espécie, aí ele vai lá para o princípio. Ele já vai, essa parte final, ele já vai trabalhar, nos dizer da necessidade de nós dominarmos a nossa língua. E não só da necessidade, ele vai dizer que nós somos feitos, a criação, Deus no seu projeto criacionista, como Ele nos criou para que nós fizéssemos isso. Amém ou não? Não foi isso que Ele fez? Ó, Adão, está aqui, vai lá e domina. Foi isso que Ele fez? Então, Tiago faz questão de ir lá para o final, para nos trazer a mensagem de que essa é a essência do propósito de Deus para nós, de dominar a nossa língua. E aí ele vai dizer e aí, por isso que quando chega no versículo 10, no versículo, ele vai falar da língua, que né, tem sido domada pela espécie humana, a língua, porém, ninguém consegue domar. Agora, pastor, mas não é para a gente dominar a língua? Como é que o texto está dizendo que a gente não consegue? Mas tem um jeito. Qual é o único jeito? Não sei o que é não, gente. Qual é o único jeito? Tem um jeito. O Tiago está dizendo, olha, a língua é isso, ela é indomável, é incontrolável, é cheia de veneno mortífero. Com a língua, às vezes, bem dizendo, é possível a gente entrar nesse contraditório, nessa incongruência, nessa incoerência. Ele diz que o mesmo boca que amaldiçoa, que bendiz o Senhor e Pai, também tem capacidade de amaldiçoar os homens que foram feitos às imagens e semelhança de Deus. E aí ele diz, mas meus irmãos, não pode ser assim, versículo 10. Aí porque ele vai dizer, acaso pode água salgada gerar água doce? Acaso pode a figueira produzir azeitona e a figueira figo? E a videira figo? Ele diz, não pode. Porque quando ele faz essa ilustração, sabe o que é? Para nos dizer que não pode, nós que fomos criados para gerar vida, não pode, nós que fomos criados para gerar vida, gerar morte com a nossa forma de falar.
Então ele está dizendo, não pode. Acaso essa fonte que é para produzir vida pode gerar morte? Não pode. Então ele está dizendo, ele diz antes, no versículo 10, tem um jeito da gente dominar nossa língua. Se ele leva lá para o princípio da criação, quem foi que criou tudo? Deus. Quem foi que deu ordem para Adão dominar tudo? Deus. Então qual é o único jeito que nós temos, única saída, o único jeito para a gente aprender a dominar a nossa língua? Pelo poder que vem de quem? De Deus. Somente pelo poder do Espírito, do poder do Espírito em nós, da permissão, da liberdade que nós damos para Ele e da nossa disposição de obedecer a Ele, é que a gente vai sendo treinado para adquirir a capacidade de controlar a nossa língua. Mas o que o Tiago está dizendo para a gente sair daqui gente, é possível. O que a gente não pode é ficar mais se apegando a essas justificativas que a gente às vezes dá. Tem gente que diz que é cheia do Espírito Santo, mas vive, quando chega nessa hora, ela está movida pelo Espírito de Gabriela. Não, pastor, é porque eu sou assim, eu nasci assim. E só falta dizer, vai morrer assim, porque que não morre logo e para de atentar aos outros. Ele está dizendo que não é o único poder em nós capaz de nos treinar a nós adquirirmos a capacidade de usar a nossa fala, a nossa linguagem, a nossa boca, a nossa língua para abençoarmos bênçãos o tempo todo na vida das pessoas e a começar na nossa casa, é pelo poder de Deus. É pelo poder do Espírito Santo. Então, gente, essa é a deixa. Essa é a grande deixa dessa sessão da carta de Tiago para nós. Saímos daqui convicto. Primeira coisa, sai daqui convicto. De duas coisas. Primeiro, que se você vai lembrar, se de algum momento você já feriu alguém, já amaldiçoou alguém, já jogou o teu inferno da tua humanidade caída na vida de alguém, você sai daqui entendendo que é possível você nunca mais fazer isso com outra pessoa. É possível. Sai daqui entendendo outra coisa, de que é necessário que você se comprometa com isso. Sai daqui entendendo que é necessário que a gente se comprometa com esse propósito. Sai daqui fazendo um propósito. Eu vou encerrar falando isso. Vamos sair daqui fazendo um propósito. Já que eu entendi pela palavra que é possível que a minha vida, porque eu já faço isso, pastor, eu já faço isso, ok, mas é possível que a gente cresça mais e a gente se proteja, e de forma alguma, em nenhuma situação, mesmo simples, a gente vai dar vazão para que o diabo, ele use a nossa mente e ative em nós esse veneno de nós, esse inferno, e nos impeça, inclusive, de jogar isso em cima de outro. É possível a gente se proteger completamente disso e proteger as pessoas ao nosso redor. Como? Busca de Deus, buscando Deus. Fale sobre isso com Deus. Sabe que compromisso dizer, Senhor, de abrir um processo de liberdade para o Espírito Santo. Espírito Santo, eu quero. A tua palavra diz que é possível e eu quero ser moldado na minha língua, na minha forma de falar. E se você lembrar, se na hora que você estiver orando aí, lembrar de pessoas em que isso mais acontece, coloca diante do Senhor o nome dessas pessoas. Porque talvez ele o Espírito Santo vai te treinar com ele. Ele vai ser a tua academia. Ele vai ser a tua barra. Ele vai ser o teu haltere. Você vai se treinar com essa pessoa, na relação com ela e com outros. Mas o que eu estou dizendo é que esse é o momento que o Espírito de Deus está nos chamando para a gente sair daqui comprometido, para dar liberdade para o Espírito Santo mudar isso e nos encher do poder dele, para que a nossa vida seja instrumento, fonte de amor, de graça e de vida nas pessoas. Amém? Você está pronto para orar assim? Então vamos orar. Vamos orar aí. Pode curvar a tua fronte aí e fazer a tua oração.
a gente não tem mais tempo algum.